Você com certeza já ouviu falar no termo tendinite. É muito comum, né? Todo mundo fala, eu tenho uma tendinite no meu ombro, síndrome do impacto, síndrome do túnel do carpo, tudo é tendinite. Tendinite do glúteo médio no quadril, um pouco mais específico, às vezes é um pouco mais difícil de conhecer, mas no ombro todo mundo sabe, né? Nadador é doido para ter tendinite no ombro. Não nada não, meu filho, que você vai arrebentar o manguito. Já ouviu o manguito rotador? O que é o manguito? O que é tendinite? O que é tudo isso? Bom, vamos traduzir primeiro o que é o tendão. Tendinite, o nome já diz, né? Quando termina em ite, você já sabe que é inflamação. Rinite, sinusite, bursite, tendinite. Então, tendão mais ite, inflamação do tendão. O que é o tendão? Pensa no seguinte, o músculo é a parte que faz a contração. Então, quando você dobra o seu cotovelo, vou ficar aqui um pouquinho fora, você faz força com o bíceps para dobrar. É o músculo do muque. Né? Quando você força ele, faz um muquezinho, ele puxou aqui o seu antebraço e ele faz o movimento. Então, o músculo, vou representar ele aqui com um elástico. Pronto. A gente tem um elástico aqui, claro que o elástico não contrai, né? Ele só estica e volta, né? Mas imagine que a contração é quando o elástico está trazendo o grampo na minha direção. O tendão, ele é contínuo ao músculo. Não é o mesmo tecido, mas não existe divisão, não existe um limite entre os dois. É uma transição entre os dois. Mas o tendão ele funciona como se fosse o grampo, que prende o elástico a uma alcinha, a alguma estrutura metálica que fixa ele numa parede, por exemplo, numa barra. O tendão ele não é contrátil, ele também não alonga, ele simplesmente transfere a carga do músculo, que é a parte contrátil, para o osso, que é a parte fixa. Então, quando eu puxo o elástico e volto, eu estou transferindo a carga pelo tendão. Se esse tendão está recebendo uma carga muito maior do que ele pode suportar, por exemplo, pode ser uma pessoa pegando muito mais peso do que ela aguenta. Imagina que o tendão é como se fosse um cabo de guerra, ele está no meio do cabo de guerra. Tem um grupo puxando para cada lado e ele está ali no meio, tentando segurar as pontas. Se a carga é muito maior do que ele aguenta, ele começa a dar sinais de perturbação, que é a inflamação. Quando ele inflama, ele muda a conformação do tecido. As fibras de colágeno ficam um pouco diferentes, a vascularização fica um pouco diferente e ele fica um pouquinho mais inchado. Então, quando o tendão fica inchado, ele ocupa um espaço ali naquele ambiente maior do que ele ocupava antes. O que isso significa? Que ele começa a esbarrar em outras estruturas. Essas estruturas podem ser ósseas, por exemplo. Aqui no ombro, o tendão muito famoso, supraespinhoso, ele passa por baixo de um arcabouço ósseo. Então é como se ele tivesse que deslizar, eu não vou usar mais o grampo como exemplo, né? Mas é como se ele tivesse que deslizar, porque o tendão, por mais que ele não contraia, ele desliza pelas estruturas, ok? Então na hora que ele está deslizando, ele está raspando numa estrutura óssea porque ele está mais inflamado. Aí no ombro a gente dá um outro nome, chama síndrome do impacto, porque você, dependendo da forma como você movimenta o ombro, você comprime esse tendão que já está mais inflamado um pouquinho nessa estrutura óssea. E aí dói, e dói mesmo. Por isso que a gente fala, tá doendo, a gente sabe que tá doendo. Tendinite vai doer, mas você tem que achar a posição que não dói. Tendinite no ombro, falei também da síndrome do túnel do carpo, é a mesma coisa. O carpo, essa estrutura aqui na palma da mão, bem no iniciozinho, são 8 ossículos, muito pequenos, ficam aqui nessa região. Essa região se chama carpo, tá? Os tendões que passam aqui na frente da mão, vou tentar fazer aqui o movimento, ó, tem um saltando aqui, tá vendo? Então esses tendões, eles acabam passando por dentro desse, não por dentro, mas na superfície desses ossos. E para a gente não fazer com que esses tendões saltem para fora do nosso corpo, vamos dizer assim, tem uma estrutura fibrosa aqui na frente, leva um nome bonito de retináculo, que não deixa esses tendões saírem do lugar, tá? Só que junto com esses tendões passam outras coisas, como por exemplo artéria, veia e um nervo que chama mediano. Um nome fácil, né? Então carpo, mediano e tem esse retináculo. Esse retináculo, junto com os ossos do carpo, forma uma estrutura que parece um túnel. Chama túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo? Antigamente as pessoas não digitavam no computador, elas batiam máquina. Nisso que você bate máquina, você tem que fazer força com o seu punho para clicar a tecla, vamos dizer assim, para bater a tecla. E tinha que fazer força mesmo. Hoje é super suave
um teclado. Antigamente não era, a máquina era pesada. Então essa atividade repetitiva de clicar naquelas teclas provocava um edema em um desses tendões. Nisso que esse tendão ficava um pouquinho mais gordinho por causa da inflamação, ele esbarrava em outra estrutura que era o nervo. E qualquer nervo que você tocar e comprimir, ele vai te dar sinal de dormência. Tem o do cotovelo aqui, que é muito superficial. Se você achar ele aqui no cantinho, aquele nervo do choque, que você bate o cotovelo, o braço estica e dá aquela dormência aqui nesses 2 dedinhos, nos últimos dedos da mão. Né? O nervo mediano não pega esses não, o nervo mediano pega esses 3 aqui, os 3 primeiros. Então, o nervo mediano passando por aqui é comprimido pelo nosso amigo tendão que está mais inflamado e deixa a mão dormente. O que tem que fazer? Tem que operar? Abrir o retináculo? Não, tem que tratar o tendão, tem que desinflamar ele, ele não vai viver inflamado para sempre. Obviamente que dependendo do quadro do paciente, a gente tem que inibir um pouco alguma atividade que possa estar sendo feita em excesso. Então, antigamente a pessoa tinha que parar de bater máquina porque era uma atividade repetitiva e isso estava provocando mais inflamação no tendão. Então, qualquer tendinite que você imaginar não é um diagnóstico que você vai ter para sempre. Não é nem um diagnóstico de repetição. É claro que tem chance de se repetir. Se você já teve uma vez, tem que rever o que está acontecendo para que não aconteça novamente. Mas a tendência sempre é de melhora. Só não vai melhorar se você insistir no movimento errado e não realizar o tratamento correto. Para isso a gente tem que parar, fazer avaliação, trazer o paciente, fazer alguns testes, alguns movimentos. Mas enquanto você estiver naquela fase mais chata, que é a que mais está provocando dor, você vai botar um gelo em casa, você vai se preservar em alguns movimentos e vai fazer exercício, porque exercício é ótimo para o tendão. O tendão ele se recupera melhor se ele tiver o exercício, mas tem que ser o exercício certo, não é qualquer coisa. Ah, eu tenho tendinite no ombro, eu vou ficar puxando borrachinha para dentro e para fora. Isso aí, ó, é a pontinha do iceberg em relação ao tratamento de ombro para tendinite. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, porque tendinite no ombro é um assunto muito maior do que eu posso falar agora. Vamos em frente e até a próxima!